Boa noite. Uma alegria grande, demais, receber vocês aqui nesse nosso terceiro encontro, para a gente continuar, conversando sobre um assunto tão fascinante, como é o assunto da nossa saúde. Bom, nós estamos na série Ponto de Equilíbrio. E a gente está discutindo, durante essa série, como viver mais e melhor, seguindo simples princípios de saúde, ou que a gente chama de 8 elementos estruturais da nossa saúde. E, para isso, nós vimos que nós precisamos desenvolver 8 atitudes saudáveis, certo? Então, gente, dessa forma, beber água, a luz solar, o ar puro, a atividade física, a alimentação, o repouso, o equilíbrio e a confiança em Deus são atitudes importantes que a gente precisa desenvolver se a gente quiser ter saúde. No sábado passado, nós conversamos sobre comida de verdade. E eu espero que todos aqui tenham tido algum tempo para refletir sobre aquilo que nós aprendemos, e também para praticar. O título que eu escolhi para que a gente possa conversar hoje nesse nosso terceiro encontro é De Volta à Natureza. E nós vamos, então, falar um pouquinho sobre a água pura, a luz solar, o ar puro e a atividade física praticada, de preferência, em contato com a natureza. E é por isso que eu reuni essas 4 coisas na nossa conversa de hoje. Eu queria que vocês dessem uma olhada para aquelas fotos ali e me dissessem, onde que está a natureza ali? Tem alguma natureza ali, naquelas fotos? E isso, gente, representa, na verdade, o dia a dia da maioria de nós, certo? É o estilo de vida moderno que tem trazido consequências para a nossa saúde física e mental, de todos nós. Cada vez mais o homem torna-se sedentário e solitário, e passando mais tempo com as máquinas, É celular, é o laptop, é o computador, é a televisão, e solitário e preso dentro de casa. E a falta de áreas verdes nas cidades, como parques e praças, e também a questão da violência, complica tudo e contribui para que as pessoas fiquem cada vez mais em casa. E, como consequência, a gente se afasta gradualmente da natureza. Esse afastamento entre o ser humano e a natureza é uma coisa presente, no nosso dito estilo de vida moderna. E a maioria das pessoas que mora em centros urbanos não tem mais nenhum tipo de contato com a natureza. Alguns sociólogos têm dado um nome, para um transtorno que é da nossa vida moderna, que é chamado de transtorno do déficit de natureza. Nós vivemos um transtorno do déficit de natureza. E, com isso, nós sofremos prejuízos físicos e prejuízos mentais também, que poderiam, sim, ser evitados com alguma mudança de hábito. Mas o curioso de toda essa história é que, nos últimos anos, tem aumentado muito o número de estudos, muitos deles bastante consistentes, realizados em centros de pesquisas de renomadas instituições, que confirmam que a natureza, o contato com a natureza pode ser terapêutico e num nível realmente bastante profundo. Dá uma olhada nessa foto. Nós não estamos em contato com a natureza, mas estamos vendo a foto da natureza. Que tipo de sentimento você tem quando você olha para essa foto? É um sentimento bom? É um sentimento de paz? Certo? Os estudos têm mostrado que quem mora nas cidades, com pouco acesso a áreas verdes, tem uma incidência mais alta de problemas psicológicos do que as pessoas que vivem perto de parques, de praças. Moradores das cidades têm risco maior de sofrer de ansiedade, de depressão e de outras doenças mentais, do que aqueles que vivem longe do espaço urbano, na vida rural. Além disso, os moradores urbanos, quando frequentam ambientes naturais, eles têm níveis menores de hormônio do estresse.
o cortisol, que a gente já falou no primeiro encontro. Então, se eu pegar moradores da cidade, mas alguns têm algum contato com a natureza e outros não têm contato nenhum com a natureza, esses que, mesmo morando em cidade, têm, né, o hábito de estar em contato com a natureza, já têm níveis reduzidos do hormônio do estresse. E, então, uma caminhada no parque, gente, já pode acalmar a mente e mudar o modo, né, como a sua mente funciona e melhorando a sua saúde mental. A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, tem um departamento só para estudar os efeitos psicológicos da vida urbana. E eu me detive um pouco essa semana lendo alguns estudos que são produzidos nesse departamento. No ano de 2014, um pesquisador dessa universidade chamado Gregory Bratman e a sua equipe, né, de colaboradores, eles mostraram que os voluntários que andavam brevemente na própria universidade, no próprio campus, em áreas verdes, tá certo? Eles ficavam mais atentos e felizes do que aqueles que passavam o mesmo tempo em tráfego pesado. Então, o que foi feito nesse primeiro momento da pesquisa? Mediu-se o estado, né, mental, tá certo, das pessoas que passavam um tempo breve na área verde e um tempo breve em área de tráfego. E aí, logo em seguida, decidiram aumentar o tempo, tá certo? Para 90 minutos, o tempo de contato com as áreas verdes ou de contato com o tráfego pesado. E aí eles viram que esse efeito de deixar a pessoa mais atenta e feliz também aumentava. E eles também identificaram uma coisa muito interessante, que havia também um efeito sobre o chamado estado de preocupação. Então, de acordo com esses pesquisadores, todos nós temos uma certa tendência a ficarmos preocupados, que é aquele estado onde a gente fica ruminando as ideias, certo? E aí, esse é um problema da vida moderna. Os cientistas cognitivos chamam isso de dessa preocupação de ruminação mórbida. E nessa nova etapa, né, da pesquisa, eles, então, começaram a estudar como é que o contato com a natureza tinha uma influência sobre uma região do nosso córtex pré-frontal chamado área subgenual. E aí eles entenderam e descobriram, né, que as pessoas que estavam em contato com a natureza, elas tinham uma atividade menor nessa parte do cérebro. E elas fizeram isso, gente, medindo o fluxo de sangue através de scanner, né, mediam antes do contato com a natureza e depois do contato com a natureza. E aí, imediatamente depois, né, que as pessoas voltavam, elas passavam novamente, faziam o escaneamento e elas mediam o fluxo de sangue. E aí elas percebiam, né, que as pessoas diminuíam esse estado de preocupação. Então, voluntários que andaram pelas trilhas mesmo do parque estavam mais tranquilos, essa parte do cérebro ficava mais tranquila e eles ficavam mais atentos. Essa descoberta é muito importante para nós, porque essa tendência que nós temos de ficar ruminando os pensamentos como se fosse um disco riscado, né? Ela não é saudável e a gente já sabe hoje que ela é uma precursora da depressão. Então, esses resultados sugerem que estar em ambientes naturais pode ser uma maneira quase que imediata de melhorar o humor para as pessoas que vivem nas cidades, né? Bom, gente, claro que muitas perguntas ainda precisam ser respondidas e as pesquisas nesse departamento continuam. Eles estão tentando estudar agora quanto tempo eu preciso passar na natureza, tá certo? Quais aspectos do mundo natural são mais tranquilizadores? Então, eles estão tentando identificar. É o verde? É o sol? São os cheiros? É tudo junto? A gente consegue um efeito melhor se a gente está sozinho ou acompanhado? A gente pode estar só contemplando ou temos que estar caminhando? Então, tudo isso ainda é fonte de muito questionamento e muita pesquisa. Mas, enquanto, né, eles estão pesquisando, a gente já pode aproveitar das vantagens, né, de passear pelo parque mais próximo. E isso, com certeza, né, vai reduzir a nossa área do córtex frontal, onde ficam os problemas e as preocupações, e nós vamos ser pessoas mais tranquilas e, portanto, mais produtivas. Muito interessante isso, né? Mas tem coisa mais interessante ainda. Um outro estudo, que é estudo dos sons da natureza sobre a nossa saúde mental. Sabe aquele sentimento que você tem de clareza de pensamentos quando você está perto da natureza, escutando um riacho?
ou escutando as folhas, né, o vento batendo nas folhas, essa sensação que a gente tem ao ouvir os sons naturais. Então, isso, comprovadamente, produz no nosso cérebro um efeito restaurador. E a razão é muito simples. Esses sons da natureza, eles alteram algumas conexões, né, no nosso cérebro, reduzindo o nosso instinto natural, que é de ficar alerta a possíveis ameaças. Então, quando reduz essas conexões, a gente se acalma, né? Essa pesquisa é do ano de 2017 e foi a primeira vez que eles fizeram uma pesquisa fazendo leitura de atividades cerebrais, avaliaram o monitoramento também dos batimentos cardíacos e experiências comportamentais, para buscar, então, uma causa fisiológica. Por que é que os sons da natureza nos acalmam e trazem esse efeito restaurador? Para investigar, então, essa conexão entre o cérebro, o corpo e os ruídos ambientais, os pesquisadores realizaram exames de ressonância magnética em voluntários, enquanto eles ouviam gravações de ruídos naturais e outros tipos de sons também mais ligados à vida urbana, como o som do trânsito, né, do tráfego, o som de construção civil. E eles fizeram isso através também de escanear, né, o cérebro, e eles pediram, em seguida, que os voluntários desenvolvessem atividades para poder medir a sua atenção. Então, põe você ouvindo um barulho da natureza e você, logo em seguida, recebe uma atividade para fazer. Depois, põe o voluntário para poder ouvir o barulho do trânsito e põe ele para fazer uma atividade. E olha que coisa interessante. Os batimentos cardíacos diferem nas duas situações, dos dois tipos de ruído, tá certo? E também a prontidão para desenvolver a atividade que vem logo em seguida também melhora, ou seja, a sua atenção também melhora. Então, o que é que eles acabaram concluindo? Que esses ruídos artificiais, eles são associados a padrões nossos, né, de atenção interior, ou seja, quando o nosso foco está dirigido para pensamentos interiores. E os sons da natureza, em contrapartida, desviam a nossa atenção para o ambiente exterior. Essa atenção interiorizada, que aumenta com os ruídos artificiais, ela está ligada a situações que envolvem sempre o estresse psicológico, incluindo ansiedade, depressão e, inclusive, o transtorno de estresse pós-traumático. O tempo de reação, como eu disse, era diferente nos dois tipos de sons também. E, no geral, os sons da natureza foram associados com relaxamento. E tem uma coisa muito interessante que eu vi nesse estudo, é que esses resultados não foram iguais para todas as pessoas. O que aconteceu é que as pessoas que entraram no estudo com um nível de estresse maior tiveram uma modificação muito mais significativa, né, no sentido de se beneficiar do barulho, de se beneficiar dos sons da natureza. E isso foi uma coisa tão interessante que a coordenadora desse estudo, que é a professora Cassandra Gould, de uma universidade do Reino Unido, ela diz que ela recomendaria, né, a atividade física, o estar na natureza, meditar, passear pela natureza para ouvir os seus sons para todo mundo, mas especialmente para as pessoas que são estressadas, que vivem em trabalhos mais, como eu diria, mais estressantes. E ela disse, inclusive, que isso fez uma diferença muito grande na vida dela, porque ela passou a sair mais para caminhar, passou a procurar mais a natureza. E, então, é uma pesquisa que mostra que realmente a gente precisa buscar esses sons relaxantes, né? Outra coisa que foi também detectado nesse estudo, que isso aí melhora o seu repouso, a sua noite de sono. Então, os sons da natureza melhoram o nosso repouso. E é tão interessante que hoje a gente tem aplicativo. Não sei quantos aqui conhecem o aplicativo com cachoeira, tá certo? O aplicativo com balanço e o barulho do vento. Então, tudo isso está relacionado, nos leva ao descanso, nos leva ao repouso e é muito benéfico para a nossa saúde. Outra coisa interessante, aí já não mais desse estudo, mas de um outro estudo que eu li, fala que estar, né, longe da natureza acelera o nosso processo de envelhecimento. Então, se você é uma pessoa que gasta muito dinheiro com cremes para ficar mais novo, mais nova, e se preocupa muito com isso,
e você pode estar gastando dinheiro e perdendo um tempo importante que você teria se estivesse em contato com a natureza. E o efeito ele acontece justamente por causa desse relaxamento que a natureza produz na gente. Então, quando nós estamos em contato com a natureza, a nossa suprarrenal produz menor quantidade de hormônios do estresse, que é o cortisol ou cortisona, e aí, menos estressado, nós vamos envelhecer mais lentamente. Então, essa é uma boa notícia para nós. E também tem estudos que mostram que as relações sociais, que são assim muito importantes para a nossa saúde, e a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre relações sociais e saúde no encontro do próximo sábado, mas as relações sociais também são alteradas pela quantidade de verde que você tem por perto. Então, quando as pessoas estão mais perto de áreas verdes, elas têm mais contato uns com os outros, elas tendem a conversar mais. Pessoas que estão mais afastadas das áreas verdes tendem a ficar mais sozinhas. Interessante, né? Coisas que a natureza trouxe para nós. Mas, olha, não é só o espaço verde que é importante. O chamado espaço azul, que é o espaço de água, de mar, de rios, de oceanos, também influencia na nossa saúde. Alguém aqui já ouviu falar nos efeitos, né, que o mar tem sobre o cérebro? Pronto, olha que foto linda. Contemplar o mar pode também nos ajudar a acalmar, né? A gente sabe, isso já é provado, que quando a gente está em ambiente muito sobrecarregado de estímulos, como acontece na cidade, muita gente andando, muito carro, muita buzina, muita luz, muito movimento, isso nos deixa estressados. E, ao contrário, né, quando a gente está longe desse excesso de estímulos, a gente também se acalma. E o que acontece com o mar é que o mar tem aquele infinito que a gente está vendo ali, que é onde vai se encontrar a água e o céu. Não é isso? Então, contemplar esse infinito é extremamente benéfico para a nossa saúde emocional. Então, por isso que muitas pessoas gostam de ficar daquela forma ali, contemplando o mar. Isso ajuda a relaxar, reduz a ansiedade e tem a ver com a cor, tem a ver com o movimento e a extensão. E também tem a ver com a cadência da onda que vai e volta. Então, você observar essa cadência também te ajuda a controlar a sua respiração, te ajuda a controlar o seu estresse. E eu tenho certeza que todos aqui que gostam do mar e que têm a oportunidade de estar perto do mar já sentiram, em alguma vez, né? Mesmo que intuitivamente, esse efeito que o mar faz para a nossa saúde. Mas, se você não tiver a oportunidade, gente, de ir para perto do mar, os estudos mostram que só de você estar perto da água, tá? De rio, de lago, mesmo que seja uma represa, um lago artificial, isso também tem um efeito de acalmar a mente, de reduzir a ansiedade, de melhorar o seu bem-estar. Muito bem, mas e se você mora na cidade? O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer para não sofrer do transtorno do déficit da natureza? Você pode buscar pequenas manifestações da natureza na cidade mesmo. Pode ser numa pista de caminhada, pode ser numa praça, né? Em algum lugar por onde você transita, onde você mora, onde você trabalha. Pode procurar, preste atenção que você vai encontrar algum lugar para você relaxar. E eu tenho certeza que, se você fizer um esforço e pensar um pouquinho, você vai lembrar de algum lugar perto da sua casa ou do seu trabalho que tem uma árvore como aquela. E é importante que a gente localize e procure passar um tempo e gastar um tempo do dia da gente, né, para poder contemplar a natureza. Recentemente, um estudo que foi publicado na Holanda, ele mostrou que as pessoas que tinham áreas verdes perto das suas casas, elas costumavam apresentar menos doença cardiovascular, menos depressão, menos transtorno de ansiedade, né, quando comparada com as outras que não tinham esse privilégio, certo? Mas, ainda falando de natureza, vamos falar um pouquinho sobre a luz solar e os benefícios que ela pode trazer para nós, né? Provavelmente, todo mundo aqui sabe que o sol é importante, para a vida, ele provê aquecimento, ele provê alimento, né? Mas o que é que o sol faz na nossa vida, né? Particularmente, né, na vida de cada um de nós? A luz solar mata os micro-organismos, por isso que é muito importante, gente, abrir a janela da sua casa para aqueles que podem, né, que não serão assaltados,
abra a janela, deixa a luz do sol entrar, deixa cobertores, fronhas, tapetes, cortinas, tudo isso aí receber ar puro e luz solar para que as bactérias possam morrer, tá certo? Mas a luz solar também aumenta a nossa imunidade, que é a nossa resistência, né, às infecções. Isso acontece porque a luz solar aumenta os glóbulos sanguíneos, né, os glóbulos brancos, especialmente o que a gente chama de linfócitos, mas também os anticorpos de uma maneira geral. E esses efeitos, segundo os estudos, podem durar por 3 semanas. Então, mesmo você tomando 10 minutinhos só de exposição ao sol 2 vezes por semana, isso já pode reduzir muito a sua resistência, né, e a sua incidência de doenças e aumentar a sua resistência. Outra coisa que a luz solar faz é um bem-estar que é produzido, né, um bem-estar no humor e tudo, porque a exposição diária ao sol faz com que a gente libere melatonina, que é o hormônio da alegria, né, vamos dizer assim, para a gente dormir melhor e para a gente se sentir melhor. Isso aí também é importante, por isso que a gente precisa lembrar de pegar alguma luz do sol, gente, mesmo quando for inverno. Sabe aquele solzinho de inverno, bem fraquinho, mas gostosinho? Então, dá uma saidinha, tenta tomar 5, 10 minutinhos de luz do sol para que você tenha melhor humor e durma melhor também. De uma maneira geral, a luz solar cura feridas, ela também ajuda nas dores articulares, na osteoartrite. E, uma coisa muito importante, a luz solar é essencial para que o seu corpo sintetize vitamina D. Está vendo? Todo mundo já sabe, né? Talvez o que vocês não saibam, gente, é que é impossível você obter a vitamina D toda que você precisa só pela alimentação. Então, a gente precisa da luz do sol, ela vai fazer esse efeito, porque a vitamina D é muito importante. Níveis suficientes de vitamina D são essenciais para absorver o cálcio, tá certo? Mas também a vitamina D evita a depressão, tem função protetora contra o câncer, contra o diabetes, né? E também ativa o nosso sistema imunológico. E, por último, com relação à luz solar, se você tem hipertensão, e isso 25% da população brasileira adulta sofre de hipertensão, a luz solar também ajuda a diminuir a sua pressão. Isso é muito interessante, certo? Então, já se tinha observado isso quando você faz estudos epidemiológicos, e você vê que a pressão das pessoas tende a ser mais alta durante o inverno, mais baixa no verão. Eles achavam que era uma questão de temperatura, mas os estudos novos agora, feitos numa universidade que fica em Edimburgo, no Reino Unido, mostrou isso, que estar com a exposição da pele à luz solar vai fazer com que seu corpo tenha reações com o óxido nítrico que a gente tem na pele, e isso vai ajudar a relaxar os vasos e a baixar a pressão arterial. Então, luz solar é muito importante, gente, mas ela pode ser também destrutiva se for utilizada em excesso. Então, aqui volta aquela nossa conversa do primeiro dia, equilíbrio. Equilíbrio para tomar a luz solar, né, na dose certa. Bom, também, em relação à natureza, a gente precisa falar um pouquinho do ar puro, né? O ar puro é essencial para que a gente tenha vida, né? Uma pessoa pode viver sem água, pode viver alguns dias, pode viver sem comida algum tempo, mas sem ar, no máximo 5 minutos, de tanto que ele é essencial. E por que ele é tão importante? Porque o ar, ele contém oxigênio, certo? E esse oxigênio ele é transportado pelas nossas células, vai até todas as células do corpo. Esse oxigênio é transformado em gás carbônico, e aí, quando a gente expira, a gente, então, coloca para fora esse gás ruim. Então, é muito importante, gente, que, em relação ao ar puro, a gente procure observar a ventilação da onde a gente mora. Abrir janela para que também o ar, né, possa correr. Se uma pessoa fica num lugar muito fechado, respirando muito tempo, isso vai dar dor de cabeça, tá certo? E vai deixar a pessoa com depressão, irritada e com uma fadiga crônica. Então, o trabalho, o ar solar é muito importante, a luz solar é muito importante, o ar puro é muito importante e a água também é muito importante. Todo mundo conhece já os benefícios da água, a hidratação dos tecidos, manter a temperatura do corpo, ajudar a dissolver nutrientes. Mas eu gostaria hoje de conversar um pouquinho mais com vocês sobre a quantidade de água que a gente precisa tomar. Porque, assim, normalmente se fala por aí, tome 2 litros de água, mas isso não é verdade para todo mundo. Existe um cálculo que a gente pode fazer, que é multiplicar o seu peso por 30 ml, e ali, se você olhar, você vai localizar quanto de água você deveria beber por dia. E estar hidratado
é muito importante, porque quando a gente coloca o nosso rim para trabalhar com pouca água, é a mesma coisa que você decidir lavar a louça toda do jantar com um copo de água só. Vai ficar bom? Não vai ficar bom. Não é? Então, a gente precisa beber água. A água é muito importante para a nossa saúde. E aí, gente, quanto de água? Vamos fazer a continha, tá certo? E não vamos esperar ter sede para beber água. A sede não é um instrumento de avaliação seguro para isso. Como que eu sei que eu estou bebendo a quantidade de água necessária? O que eu tenho que olhar? Isso, a cor da sua urina, que tem que ser sempre clara. Se a sua urina está escura, você está desidratado. Então, tomar água é muito importante. E, por último, dentro dos remédios que a gente vai falar hoje, nós vamos falar da atividade física. O nosso corpo foi criado e projetado para se movimentar. E quando a gente se movimenta, a gente ganha muitos benefícios. E eu confesso para vocês, gente, que ao fazer uma revisão sobre os benefícios da atividade física, eu fiquei emocionada. Porque a literatura nessa área ela é crescente e ela é realmente emocionante. Eu trouxe aqui alguns estudos e eu quero me deter neles agora. Esse estudo aqui é o estudo de uma pesquisadora chamada Pedersen, que avaliou os benefícios da atividade física em 26 doenças. Benefícios já comprovados em 26 doenças. É um estudo novo, é de 2015. E, assim, a gente vê que o exercício reduz o risco de várias doenças metabólicas, reduz risco de câncer, reduz risco de diabetes, a própria obesidade e também alguns efeitos que eu vou descrever mais para frente, também no nível da nossa capacidade cognitiva. Então, depois dessa descoberta toda dos efeitos protetores, né, a gente já sabe que é impossível para uma pessoa manter saúde se ela for sedentária. Então, por isso é que eu coloquei ali o slogan que a gente usou aqui há um tempo atrás, é o mexa-se pela vida. Se você quiser viver, você precisa se mexer. Esse aqui é uma figura que saiu numa revisão da Nature, agora em 2016, e ela mostra os efeitos opostos da atividade física e da inatividade, certo? E esse artigo se chama Desafios da Descoberta das Miocinas e Implicações Terapêuticas. E é muito interessante, né? Ali a gente vê que a inatividade está associada com a diminuição da sensibilidade à insulina, aumento da gordura visceral, que a gente chama de adiposidade visceral, e atrofia muscular. E essa inatividade pode aumentar o risco de doenças, né, como diabetes tipo 2, doença cardiovascular, câncer de cólon, câncer de mama, osteoporose, osteoartrite, disfunção erétil e síndrome do ovário policístico. Em contrapartida, do outro lado, né, a atividade física regular melhora a capacidade aeróbica, reduz os lipídios que estão no seu sangue, aquele colesterol, o HDL, que são responsáveis pela aterosclerose, que é o entupimento das nossas artérias, né? Então, indivíduos que se exercitam regularmente apresentam menor gordura no fígado, adiposidade visceral, massa muscular maior que os indivíduos inativos. Então, gente, é muito interessante o que os estudos têm mostrado em relação a essas descobertas. Então, qualquer exercício que se faz, ele é benéfico, mas a gente sabe que quanto mais intenso e variado for os exercícios, mais os músculos vão produzir uma substância chamada miocina, que é, vamos dizer, a enzima da saúde. Né, vamos dizer, a vedete agora dos estudos sobre atividade física é medir a quantidade de miocina que o seu corpo está produzindo durante o exercício. Então, esse é uma descoberta bem interessante. Eu vi uns outros estudos também ao fazer essa revisão. Tem um estudo recente agora, que é do final de 2017, que fala que a atividade física pode melhorar a sobrevivência de pacientes com câncer de colo e reto, pacientes com câncer de mama e pacientes com câncer de próstata. Então, já são estudos que não estão falando mais da prevenção. Eles já estão falando de que pacientes que já estão com câncer, eles podem também se beneficiar da atividade física. Muito bem. E a saúde cognitiva? E a nossa saúde mental? Né? Se eu disser para vocês
que tem alguma coisa que você pode fazer hoje, que vai ter um efeito positivo no seu cérebro, melhorando, inclusive, o seu humor, a sua concentração e a sua memória. E se eu falar para você que o que você faz hoje pode durar por um tempo muito grande na sua vida futura e pode proteger o seu cérebro de diversas doenças, como Alzheimer, que é uma doença que cresce muito epidemiologicamente, e também demência. Então, se eu te disser que tem uma coisa simples que você pode fazer e que vai prevenir tudo isso, você faria? Pois é. Então, gente, eu quero dizer para vocês que, particularmente para mim, que sou uma pessoa com muita dificuldade de fazer atividade física, o que funcionou foi entender que a atividade física ela tem uma importância grande também, né, nas questões cognitivas. E esse artigo é um artigo muito lindo, que mostra, né, que o melhor remédio é a atividade. Remédio para quê? Para proteger o seu cérebro, para proteger a sua sanidade mental, para melhorar o seu humor, para te manter saudável em condições, né, de aprendizagem, em condições de continuar estudando e continuar aprendendo. Então, o exercício também ajuda a melhorar a sua memória. Então, são estudos mais recentes, muito interessantes, né, mostrando que esse aprimoramento do cérebro ele pode ser conseguido com a atividade. Também, gente, alguns estudos mostram que isso pode ter um efeito que não é só mais na ação, mas também um efeito na anatomia do seu cérebro, de modo que esses efeitos vão durar mais tempo, mesmo pessoas idosas que praticavam atividade física na sua fase de 40, 50, 60 anos, elas vão estar protegidas lá na frente de Alzheimer, de demência e outras doenças mais. A atividade física faz com que a gente libere vários neurotransmissores, e esses neurotransmissores vão ter efeitos em diversas áreas, né, do nosso organismo. Então, quando você faz atividade física, você aumenta esses neurotransmissores. E, para vocês terem uma ideia de como tudo isso acontece, eu trouxe aqui uma figura de um outro artigo que decidiu estudar como que isso acontece, né? Esse é um artigo de Nolan Hoffman, é o autor da Escola de Biociência Molecular da Universidade de Sydney, na Austrália. E ele fala que a atividade física causa 1000 alterações moleculares nos músculos. Então, essa figura aí, ele tentou mapear um pouco das reações que acontecem no nosso corpo quando a gente faz atividade física, né, e descrever os principais mediadores biológicos que estão envolvidos. É muito interessante ler e estudar sobre essas coisas para a gente ver como cada uma dessas coisas foi programada realmente para que a gente possa se movimentar, né? Nós devemos nos movimentar. Muito bem, gente. Quanto de atividade física para obter esses benefícios? Pelo menos 150 minutos por semana. Isso daria aí, né, uma caminhada aí de uns 30 minutos por dia, 5 dias por semana. Tá certo? Para alguns é mais fácil, para outros mais difícil, mas para todos nós um desafio. Para mim, um desafio também. Eu estou tentando me manter nesses 150 minutos. Tem semanas que eu vou melhor, tem semanas que eu vou mal, mas, enfim, dentro daquela ideia que a gente conversou desde o começo, processo. A gente vai melhorando, né? Bom, se você está sem tempo, o que é que os pesquisadores recomendam? Se você está com pouco tempo para atividade física, suba a escada ao invés de usar a escada rolante, certo? Desça do ônibus um ponto antes. Passeie com seu cachorro. E toda oportunidade que você tiver para estar em família, procure fazer uma atividade física, como lazer. Ao invés de todo mundo assistindo filme, sempre só assistindo filme, ao invés de todo mundo no celular, vamos fazer uma atividade em família. Isso dá para incluir no nosso dia a dia. E vocês já vão sentir os benefícios, né? Tem uma coisa muito interessante que está acontecendo comigo. Eu trabalho no 9º andar de um prédio, que é o PAN Sagrada Família, e o elevador está estragado. Então, ele funciona muito mal, ele para toda hora e a gente fica com muito medo.
E aí eu tenho que subir para trabalhar. Então, eu estou subindo 9 andares, desço. Só que aí eu, às vezes, preciso ir no 5º andar para conversar com o médico, às vezes volto no 4º. Então, isso está sendo uma coisa interessante. Fiquei muito aborrecida no começo, mas agora eu estou sentindo como que eu fico mais animada só de subir e descer a escada. Então, dá para a gente aplicar isso no dia a dia, certo? Agora só, gente, não vale trapacear, tá bom? Ir para a academia e aí chega lá, você sobe de escada rolante, não pode. Passear com o cachorro também, daquela forma ali, não pode, certo? Nós precisamos ser coerentes com o que a gente está querendo fazer, né? Muito bem, gente. Eu trouxe aqui, então, hoje algumas pesquisas para a gente conhecer um pouquinho de que não é simplesmente modismo, não. As pesquisas nos ajudam a entender qual que é o efeito que a natureza tem e elas, sobre nós, e nos ajudam a entender que nós precisamos buscar atividade física e, de preferência, caminhar, em contato com a natureza. Porque quando a gente, tem essa possibilidade de inserir o exercício na nossa vida, isso vai nos deixar mais felizes, vai proteger o nosso cérebro de doenças incuráveis. E isso vai mudar a trajetória da nossa vida para sempre. Há 2.400 anos atrás, Hipócrates, que é o pai da medicina, ele já afirmava: o que é utilizado, desenvolve-se. O que não é, desgasta-se. Se houver alguma deficiência de alimento e exercício, o corpo vai adoecer. Certo? Então, gente, o recado que eu vou deixar para vocês hoje é: você está tenso? Está irritado? Está desanimado? Experimente, então, aproximar-se do verde e fazer uma caminhada em meio à natureza, pelo menos umas 2 vezes por semana. Muito obrigada.